Olá, pessoal! Estamos aqui pela Vale TV para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, a gente vai falar sobre cultura brasileira, manifestação cultural brasileira. E para conversar com a gente sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é a literatura de cordel, eu vou chamar o meu convidado hoje, que é o Fábio Ferraz. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Eliane? Boa noite, tudo bem? Muito bem. O Fábio, ele é professor de matemática e também de teatro na instituição evangélica. Ele é diretor e dramaturgo, né? E já trabalhou muito tempo, né, Fábio? Com acho que mais de 20 anos, né? Com teatro, né? Com os alunos, enfim. Sim, exato. Eu, inclusive, fui uma das cobaias, né, Fábio? Lá no início, quando a gente iniciou. Não foi minha aluna, né? Foi minha colega, né? Fui tua colega, mas também participei, né, dessa história tão Na bonita, época eu né? nem pensava em ser professor ainda, né? É verdade, mas estamos Claro, aí, estamos juntos. exatamente. Fábio, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho aqui para a galera que não te conhece ainda, né? Falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Então, dentro dessa questão da literatura de cordel, como é que se relacionou? O que tem isso a ver com a tua vida também? Uhum. Bom, Eliane, assim, ó, e o pessoal que está assistindo, né? Eu comecei a trabalhar com teatro, como tu disse, eu sou professor de matemática, comecei como professor de matemática, mas o teatro já começou antes, quando nós estudávamos junto, eu e tu. E aí eu fui desenvolver teatro na escola e tal, voluntariamente com os alunos na escola estadual que eu trabalhava. E aí começou todo um trabalho de formação de grupos e tal, e eu comecei também a minha carreira como dramaturgo, como escritor. E aí eu fui para lá, sempre gostei muito de pesquisar sobre qualquer coisa que eu queria, gostei muito de pesquisar. E uma vez me deu vontade de escrever sobre Lampião e Maria Bonita. Então foi Olha o só. primeiro, digamos, contato que eu tive com a cultura nordestina. Eu quis escrever alguma coisa, mas eu queria escrever uma farsa, né? Eu queria escrever Uhum. uma farsa e aí eu queria pensar assim, como é que eu posso escrever uma farsa? Onde é que eu vou ter? Mas eu pensei assim, eu vou ter que pesquisar sobre a vida desses dois, mas os dois não são o personagem central da história. Eles vão ser coadjuvantes de luxo que vão entrar, né? Porque eu queria ambientar a minha história na época do cangaço, que era uma comédia ambientada na época do cangaço. E aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou juntar, né? Uma coisa tão séria com uma comédia, como é que eu vou fazer? Então eu tenho que respeitar esses dois personagens e buscar elementos deles, mas elementos, digamos assim, não tão pesados da vida deles. Elementos mais, digamos assim, rotineiros da vida dele, né, do convívio deles, do que tem da biografia deles, para poder trazer. E o meu grupo pesquisou muito, principalmente o ator que fez sobre Lampião, e a gente descobriu muita coisa, tá? E a partir daí a gente foi, quando eu fui daí participar de um festival de teatro com essa peça, e assim, né, Eliane, eu posso dizer que era o segundo, terceiro, quarto ano que eu estava trabalhando com teatro, digamos assim, trabalhando, com formação Uhum. de grupo e tal. Aí um jurado disse para mim assim, olha, a tua obra é muito parecida com a do Ariano Suassuna, tu copiou alguma coisa dele para ser teu? Eu disse assim, não, porque na época eu não conhecia o Ariano, nem Uhum. sabia, sabe? Eu trabalhava com teatro assim, mas não parava muito para... Com outro gênero, né? Não, e era assim, ó, eu pesquisava a pessoa, o assunto que eu queria, não saía pesquisar o total. Hoje é diferente, já pego, vou mais longe. Mas assim, aí quando ele disse aquilo, eu disse assim, não copiei nada. Não, mas tu copiou porque vocês escrevem igual. Então quer dizer Nossa. que tu copiou dele. Eu disse, bom, se tu pensa assim, eu só posso dizer que eu não copiei. E aí, só que eu pensei assim, né? Eu não posso agora ficar sem saber quem é esse cara. E aí eu fui buscar e fui pesquisar tudo dele. Nossa. Tudo, fui pesquisar um monte de coisa. E comecei a ver que, opa, mas é parecido mesmo, sabe? Mas começou a me dar aquela coisa assim, puxa, agora eu não vou poder mais escrever sobre isso porque vão dizer que eu estou imitando. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, quer saber? É uma coisa que eu gosto, é cultura popular, eu vou buscar mais isso, né? Fui buscar e comecei também a não ver mais nada do Ariano, sabe? Para não ter, digamos assim, uma influência em cima daquilo. Uhum. Comecei a escrever o que eu pensava, e aí veio a recontação do Natal já na Fundação Evangélica veio a recontação do Natal, que também, mas nada ainda escrito em forma de cordel. Até o Uhum. apresentador da recontação fala tudo em linguagem de cordel, mas o restante dos personagens não. Então veio a recontação do Natal, que é a vinda de Cristo, digamos, um renascimento de Cristo, só que agora no sertão nordestino, né? E onde um anjo tem a função de proteger esse Cristo que está vindo nascer, porque o diabo vai querer matar essa criança para que Cristo não renasça de novo.
porque o mundo está tão bagunçado, está tão bom, que não vale a pena que isso voltar agora, né? E aí, bom na visão do diabo, né, no caso. E aí tá, escrevi, só que assim, né, Eliane, não pesquisando muito sobre cordel. Era o que eu tinha de ideia, que eu queria contar uma história, trazendo folclore nordestino e tal. Só que aí eu fui vendo alguns elementos e fui vendo que eu comecei a usar elementos do alto do Gil Vicente, que é um autor medieval, né? Início de Idade Moderna. Pensei assim, nossa, mas tem alguma coisa por aí tudo. E daí foi. E aí depois, em 2017, eu escrevi A Vida Vivida de Zé Beré, daí em cordel. Aí eu fui pesquisar muito sobre cordel, como é que se escrevia, como é que se fazia. E aí eu disse para o meu grupo assim, ó, gente, a gente já está vindo nessa questão de pesquisa popular já há algum tempo. Então, quem sabe a gente monta um cordel, vou trazer vários cordéis aqui, e aí como eu tenho livros de cordel e tal, por causa da pesquisa, eu disse assim, eu vou trazer vários, e vocês vão escolher um cordel. Só que no meio eu botei o meu, que eu escrevi, sem dizer meu nome, sem nada, né? Tanto que eu fiz assim, eu peguei o livrinho de cordel, fiz cópia, né? E entreguei as cópias para eles, junto com a cópia do meu, escrito na mesma forma que estavam aqueles cordéis escritos. E aí eles leram, fizemos uma tarde ali de leitura, tal. Dentro do grupo eles disseram não, e aí foram votar, começaram a votar, deu o meu texto. Nossa! E aí eles disseram assim, nós queremos esse daqui e tal. Daí eu disse assim, esse aí fui eu que escrevi, né? E eles assim, tá. Eu disse, não, vocês querem fazer? Não, nós queremos. Daí que surgiu A Vida Vivida de Zé Beré, que foi um cordel. E ali eu já estava usando daí, com, digamos, conhecimento de causa, os elementos que constam nessa obra do Gil Vicente, que são os autos do Gil Vicente, porque A Vida Vivida de Zé Beré e a Recontação do Natal são autos, né? Que é uma literatura que vem trazer esse julgamento entre o profano, o divino, entre o bem e o mal, né? Que vem trazer isso. Então, já trago esses elementos ali bem fortes. E aí, em função disso, eu já há um tempo atrás, desde a faixa brasileira, eu comecei a me apaixonar por essa questão do folclore, não só o nordestino, como todo nacional, porque depois eu fui montar uma sobre a história do boi-bumbá, que vem lá do Amazonas e vai descendo, fazendo toda a costa brasileira e chega em Santa Catarina, e vai mudando de nome, né? Então, essas riquezas culturais que a gente tem no Brasil, inclusive, assim, que às vezes as pessoas são muito bairristas e acham assim, isso é domínio nosso. Não, nós somos brasileiros, a gente tem que conhecer a cultura do nosso país, porque ela é muito rica e é muito desvalorizada. Mesmo aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem coisas belíssimas que depois a gente, no decorrer da conversa, eu escrevi o primeiro cordel gaúcho, que é sobre a vida de Santo Antônio, né? E aí o nosso grupo começou a ensaiar antes da pandemia, teve que parar. Então eu escrevi um cordel com todos os elementos do cordel nordestino, só que com, digamos, palavras vindas do folclore gaúcho e personagens tipicamente gaúchos. Misturado tudo isso para contar a história de Santo Antônio, que nasceu em Portugal e viveu na Itália. Então, tudo isso está misturado ali, né? Mas aí, com a questão da minha pesquisa, eu fui fazer a pós-graduação em artes cênicas, e aí, com a questão de fazer o trabalho de conclusão, a minha orientadora, a minha ideia era juntar elementos da comédia dell'arte com o cordel, porque tem toda uma história que une isso também e tal. E aí eu disse para ela assim, mas, nossa, parece que não estou com pique, né? Mas eu vou fazer. Daí um dia ela entra em contato comigo e diz assim, Fábio, eu acho que tu pode fazer diferente. Já não escreveu vários cordéis? Eu disse, sim, já. Já não escreveu várias peças inspiradas no cordel? Eu disse assim, já escrevi inspiradas e escrevi uma peça que é um cordel, praticamente. E ela disse assim, então nós vamos fazer assim, tu vai comparar a tua obra com um autor, com um dramaturgo, que é o Ariano Suassuna, tu vai fazer uma literatura comparada, esse vai ser o teu trabalho de conclusão. Aí eu disse para ela assim, não, mas isso aqui vai ser muito simples falar sobre a minha obra. Que nada, foi um terror. Ela é uma excelente orientadora, uma professora maravilhosa, e ela tirou de mim todo o caldo que ela podia tirar. Então, fui pesquisar tudo que podia e cheguei à conclusão de que o Fábio Ferraz, que era esse autor que eu tinha que falar na terceira pessoa, e o Ariano Suassuna, eles bebiam na mesma fonte que era o folclore popular, né? E o Ariano se basou muito no cordel, que é da região dele lá no Nordeste, e eu fui pegar elementos e me apaixonei por esse cordel nordestino. Que massa. E Fábio, vamos só dar uma fala, eu queria que só que tu comentasse aqui rapidinho qual é a diferença desse tipo de literatura. Me fala um pouquinho assim sobre esse gênero cordel. O gênero do cordel. De cordel.
Assim, Eliane, ó, o cordel, ele já surge na Europa, tá? Antes do cordel mesmo, a gente tem o que a gente chama de literatura oral, que é aquilo que Uhum. o vô passa para o nosso pai, o nosso pai passa para a gente, vai contando histórias. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama dos causos, Sim. né? Quantos causos a gente não conhece que a gente tem o Simões Lopes Neto que fez isso em forma de literatura, né? Passou isso para a forma, registrou, né? Compilou isso na literatura, nessa Uhum. obra dele. E a gente tem esses causos. Então, essa literatura oral é que vai passando, né? E aí, quando a gente viaja um pouco no tempo, a gente vai lá para a Península Ibérica, onde tinham autores que escreviam seus versos, começaram a registrar essas histórias em forma de verso, ou não também, né, na época, mas para vender eles penduravam isso em cordas, então o livrinho vinha pendurado em corda. Olha só. Tá? Era a forma deles fazerem a exposição dos livros dele. Por isso que a literatura de cordel, cordel vem de corda, que é tipo um varalzinho, que era o cordel. Ah, Né? Por isso olha que a que literatura de interessante. cordel. E E chegando... Oi? eu ia te perguntar, e veio para o Brasil de que forma, assim, Fábio? Com a chegada dos portugueses, com as caravelas portuguesas aqui no Brasil, Aham. foi trazido esse tipo de literatura. Uhum. Né? E aí, depois com o desenvolvimento do país e tal, o que acontece? Isso ficou guardado e foi passando de geração para geração. E a contação de história sempre vai também, né, Eliane? Sim. Essa questão da literatura oral. Né? E aí tomou uma forma muito grande no Nordeste, que até hoje no Nordeste o cordel é literatura estudada nas escolas, tá? Olha só. É um recurso artístico para campanhas publicitárias, para campanhas escolares, né? E o cordel também é digamos assim, uma atração turística em vários Uhum. pontos do Nordeste. A gente não pode falar assim, ó, todo o Nordeste trabalha com cordel, como a gente fala assim, sotaque nordestino. Não existe o sotaque nordestino, né? Existe o sotaque de cada região, lá, não dá para generalizar. Então, não são todas as regiões do Nordeste que têm o cordel como ponto forte. Né? Alguns estados têm mais, outros não têm tanto. Uhum. Tá? Mas E assim, em termos de estilo, assim, Fábio, que tipo de estilo é usado? É essa coisa do humor? Qual que era a primeira, intenção com primeira essa coisa, manifestação? né, Eliane? O cordel é todo em versos. Uhum. Tá? Ele é todo em versos, e aí os versos têm construções diferentes, ele tem uma métrica diferente. Ele pode ser escrito numa quadrinha, numa cestilha, tá? Em várias outras formas, que ele tem toda uma métrica para essa escrita. Mas o que o cordel traz, Eliane? O cordel traz o que o povo fala, Uhum. tá? O que o povo tem vontade de falar. Pode ser uma história mística, pode ser um auto, onde tem um julgamento, Uhum. pode ser simplesmente uma história que pega, como assim, o Lampião é muito forte na cultura nordestina, então tem vários cordéis que falam sobre o Lampião, que falam sobre a chegada do Lampião no inferno, como é que foi, sabe? Que fala do enfrentamento de Lampião com a polícia, que fala digamos assim, de histórias corriqueiras da população, tu entende? De, Uhum. digamos assim, divisão de terras, de causos dentro da delegacia, muito parecido assim, ó, com os causos que a gente tem aqui de assombração e tal, só que contado e escrito de uma forma de verso, todo escrito de uma Olha forma de só. verso. Eu até vou colocar aqui, Fábio, um texto teu, né? Que eu queria que até tu nos Uhum, falasse um pouquinho sobre uhum. ele, né? Que é um exemplo, então, do que é esse tipo de literatura, né? Isso. Esse texto é a abertura de um projeto novo que eu estou desenvolvendo com o meu grupo, né? E ele está escrito todo em quadrinhas, né? Que são 4 versinhos para formar esse texto. Tu queres que eu leia ele? Se tu quiser ler, assim, pelo menos uns 2 Certo, parágrafos, uns 2 certo. versos para Né? as O pessoas. nome que o Cordel tem uma leitura rápida, né? O nome é Cordel em Festa, que é o título do nosso projeto. E esse quem vai falar isso é quem vai fazer a abertura. Então, Uhum. meu povo tão querido, se prepare para ver um mundo todo colorido prestes a aparecer. O Não Temos Nome Ainda traz aqui uma homenagem a uma cultura muito linda para a qual pedimos passagem, unindo o sul ao nordeste através da literatura, o Gaudério e o Cabra da Peste em uma festa de cultura. São gaúchos artistas dando sua interpretação à obra dos cordelistas que lhes serviram de inspiração.
É a cultura brasileira mostrando sua substância. É um povo teatreiro encurtando uma distância. É o cordel em festa que pede sua atenção, pois desta vida pouco resta sem arte no coração. Ai, que lindo! Parabéns! Nossa, muito Obrigado. rico, né? E o Obrigado. mais legal, né, que tu comentaste já antes até, Fábio, que eu acho que é muito... É de uma sensibilidade, né? Trazer, provocar essa mistura, né? Essa Isso, conexão Nordeste com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, né? Eu acho que isso. tu deve incentivar isso também com os teus alunos, né? Inclusive, Eliane, esse texto que vai ser colocado não vai ser falado, não vai trazer elementos nordestinos, porque todo projeto traz elementos, tá? Esse Uhum. projeto que a gente está desenvolvendo, o meu grupo de teatro, que é o projeto Cordel em Festa, a ideia é a seguinte: são atores gaúchos interpretando cordéis de cordelistas nordestinos, né? Não, nada que eu escrevi, são cordelistas nordestinos, de livretos de cordel, que eles escolheram a passagem que eles queriam, mas que a gente não vai utilizar sotaque, nenhum sotaque de nenhuma região do Nordeste. Tá? Eles vão falar como os gaúchos falam, só que eles vão dar a interpretação dramática que aquele texto inspirou neles. Né? Uhum. E dentro do meu trabalho de direção e do João Vitor Eutz, que trabalha a questão de direção cinematográfica, porque é um projeto audiovisual, né? Então, como é que eles criaram essa versão deles? Só que esse texto que eu li vai ser um cara de bombacha, tá? Que vai ler como se fosse aquele declamador de versos gaúchos, Olha só. né? Para a gente poder aproximar essa questão de uma cultura com a Uhum. outra, né? E aí Que já é legal. também um passinho para a gente dar para o pessoal se acostumar para depois ver a história de Santo Antônio, que é gaúcho falando, contando história em cordel. Que legal. E também tem o teu toque pessoal, né, Fábio? Eu acho que isso também é muito inspirador, né, para o artista, para aquele que cria, né, esse tipo Sim, de peça, tu que és dramaturgo, diretor, enfim, né? Então é o teu toque, né? O teu processo autoral também que deixa marcado, né? E eu sim, queria sim. te perguntar, Fábio, assim, ó, esse processo que vocês estão criando, isso é um projeto para o ano que vem? Quem está participando são os alunos? Quem são? Assim, ó, o projeto é do meu grupo, tá? De adultos, né? Que são meus ex-alunos da INH. Uhum, E aí a gente tem o grupo, não temos nome ainda. E com a questão toda da pandemia, a gente fez projetos audiovisuais. E uhum, como tem dois componentes do grupo que estudam cinema e uhum. linguagem audiovisual, então a gente está se aproveitando Sim, desses unindo, né? componentes para a gente desenvolver dentro dessa área também essa questão da interpretação. E está sendo uma Uhum, experiência muito rica, porque é uma linguagem diferente, mas como os dois fizeram teatro, e o João Vitor Eutz, que é o diretor dessa parte, também atuou fazendo teatro e atua, ele também tem uma outra visão dentro da direção cinematográfica, da direção audiovisual. Ele tem esse crescimento dentro do teatro, né? Essa caminhada dele dentro do teatro que vai trazer essa experiência dele ali. Então, é um uhum. projeto feito com esse grupo. A gente não sabe se vai lançar no final desse ano ou início do ano que vem. Perfeito. Porque É a que, é gente que tu está em não, é fase, que tu não para, né, Fábio? Não adianta, né? a gente tá Eu em já fase de gravações, né, Eliane? A gente está em fase de sim, gravações. Tem toda a trilha sonora do Rafael Blum, que está sendo autoral para o projeto também, ai, que inspirada legal. na musicalidade nordestina, né, dentro da cultura. E aí a gente está vendo isso. Sim, isso demora, enfim, né? E é um Sim, processo sim, também sim. de criação, né, Fábio? A gente tem que respeitar também, né, todo esse processo e todas essas Toda é coisas importante. que É. acontecem, né, para colocar uma peça assim. Isso vai ser vai ser presencial ou vai ser todo Não, ele não. em Esse vai ser audiovisual? audiovisual. O Só Cordão em audiovisual Festa mesmo. vai ser audiovisual. Eu Ah, falei, ó, perfeito. vai ser Per- audiovisual, tá? Porque a gente vai lançar nas nossas plataformas digitais. Ah, No perfeito, perfeito. canal do YouTube, no Insta, a gente vai lançando, né? Muito Nas bem. redes sociais. Fábio, e tu que tá assim, não sei como é que é a disseminação disso, assim, a gente pode dizer que tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho, ou é um trabalho mais focado lá no Nordeste mesmo? Tem alguém aqui do Rio Grande do Sul que também trabalha com esse tipo de literatura, de teatro, Olha, para teatro? Eliane, eu sei que essa questão de trazer um pouco do Nordeste, de trabalhar um pouco da sonoridade e tal, tem um grupo em Taquara que trabalha, mas não
digamos assim, como o nosso grupo trabalha com essa questão do cordel em si. Não é o cordel, é mais a questão da cultura, tá? Mas o cordel em si, e principalmente agora essa questão que a gente vai começar, essa experiência de misturar, é uma pesquisa nossa como grupo, né, que parte da minha pesquisa, e a questão também de misturar depois o Santo Antônio também é uma coisa minha como dramaturgo, né, e do meu grupo como grupo de teatro. Eu não tenho conhecimento de ninguém aqui no Sul que trabalhe, né? Sim. Fora daqui da região sul, tem mais pessoas que trabalham com cordel, né? E é uma coisa muito interessante, né? Eu também fiz manifestações culturais, né? O quanto realmente é importante a gente valorizar as coisas do Brasil, né? Eu sempre Nossa, venho me questionando, né? Assim, o quanto realmente as pessoas não percebem de virtudes dentro do nosso próprio país, sabe? Me parece exatamente. que é tudo muito lindo e maravilhoso fora, mas aqui a gente está cheio de coisas Nossa, interessantes, né, Fábio? Nossa, tu sabe, eu penso assim, Eliane, ó, voltando agora, né, pós-vacina, pós tudo isso, as pessoas se cuidando, que as pessoas voltem a prestigiar os grupos de teatro, entende? Volte a prestigiar o teatro, volte a prestigiar a dança, volte a prestigiar as manifestações culturais, né, independente se são baseadas em folclore brasileiro ou não, mas quando tiver alguma coisa que fale sobre a nossa cultura, busca isso, vai lá, né? Não, e outra coisa, a gente precisa se apropriar da nossa cultura, sabe? Dos grandes nomes da nossa cultura, dos nossos grandes escritores, dos nossos grandes dramaturgos, dos nossos grandes atores e atrizes, né? Dramaturgos e dramaturgas, escritores e escritoras, musicistas, sabe? Bailarinos e bailarinas. Nós temos grandes artistas, sabe? A gente tem uma cultura muito rica. Então, a gente conhecer mais esse trabalho, ver mais, se apropriar e ter orgulho da nossa cultura, porque tem coisa muito bonita no nosso país, e tem coisa... Isso, Eliane, é que eu quero trazer com essa pesquisa toda. Que às vezes aqui no Sul a gente não conhece essa literatura, a gente não conhece essa forma de escrita, a gente não conhece essa sonoridade, né? E tem coisas parecidas aqui, como essa contação de causos, mas que eles lá não conhecem. Então, se a gente puder fazer essa troca, quanto mais a gente puder trocar dentro de uma nação continental quanto a nossa, eu acho isso muito rico para a nossa cultura e para a nossa identidade cultural. Né? Com certeza. E tu fizeste algum trabalho lá no Nordeste, assim, tu foste para lá para buscar Por alguma incrível que pareça, referência? por incrível que pareça, eu não conheço o Nordeste, eu não fui visitar o Nordeste ainda. Olha só. Eu Então, iria fazer olha que isso, interessante isso, né, Fábio? eu Porque iria isso. fazer isso depois da minha pós-graduação e no fim veio a pandemia, né? Sim. Chegou a pandemia, não pude fazer. Mas agora vou esperar um pouquinho, mas é um projeto que eu tenho, é fazer uma viagem cultural para colocar, digamos, essa paixão que eu tenho para poder ter contato, né? Sim, experienciar, né, mesmo. Exatamente. Mas é incrível, né, porque tu te descobriu, né, não sei se eu posso dizer cordelista, é isso? Como se fala? Até não, assim, eu sou um escritor, tu entende? Mas, digamos assim, o cordel eu uso muito como o Ariano usava, né? O Ariano se inspirava, não que ele escrevia em forma de cordel, mas ele se inspirava no cordel para a criação de personagens de história dele, né? E eu escrevi algumas coisas em cordel, então eu fiz peças em cordel já. Mas assim, eu não me considero um cordelista, não, de forma alguma, até para eu chegar no nível deles demora bastante, né? Mas passo a passo, né? E quantos prêmios tu já ganhaste, né, Fábio? Quantas Como vitórias aí, dramaturgo, né, sim, de desafios e tudo mais, sim, né, que se sim, tem, né? verdade, E aí eu vou te verdade. fazer a última pergunta, assim, né, sobre essa questão do teatro, da cultura, né? O que tu acha que ainda é o maior desafio para a pessoa que quer trabalhar com isso aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, que é o seguinte, ó, para a pessoa poder trabalhar, ela tem que se sentir valorizada, né? Ou pela paixão que ela tem, né? Mas assim, ó, o dia que os nossos governantes, independente de partido A, B ou C, tá? Que os nossos governantes puderem enxergar que a cultura ela gera retorno financeiro, tá? Até assim, ó, gera muito retorno financeiro e emprega muita gente. E decidirem, as grandes empresas decidirem cada vez mais investir em cultura e a gente tirar esse estigma
esses últimos anos da cultura que a gente recebeu, porque quem trabalha com arte trabalha muito, né? E às vezes tem essa visão de que não trabalha, não trabalha muito, se organiza muito, tem que ter muita disciplina, senão não vai adiante. Então, o que eu acho é assim, ó, que as pessoas devem valorizar mais a arte. É muito triste, Eliane, quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, ó, eu nunca precisei de um artista na minha vida. Eu já precisei de várias outras pessoas, mas nunca precisei de um artista. Então, tu nunca olhou um filme, né? Tu nunca convidou alguém para cantar no teu casamento, sabe? Tu nunca ouviu uma música que te fez bem, tu nunca leu um livro. Então, tu precisou de um artista. Então, quando as pessoas conseguirem valorizar mais isso, vai funcionar. É bem isso, assim, né? As pessoas ainda não descobriram, né? E não estão olhando, talvez, com esse olhar mais atencioso, né? De todas essas manifestações culturais que existem, né? Do Isso. nosso lado aqui. E aí a pessoa, às vezes, Sim, não se enxerga como pertencente desse processo de construção também, né, Fábio? exatamente, exatamente. É muito É bom. bem isso, bem isso. Mas, Fábio, assim, o nosso tempo já está na finaleira aqui. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui para os teus alunos, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Para as pessoas que ainda têm esse gostinho, né, pela arte e acreditam nessa potência, né? Então, queria que tu finalizasse aqui com uma frase, enfim, alguma coisa que Sim. tu queira deixar. Eu acho assim, Eliane, ó, como a gente está numa TV local, né, e a maioria da população é da nossa cidade, eu queria fazer um convite para a nossa cidade. Assistam o teatro dos artistas da sua cidade. Novo Hamburgo tem artistas grandiosos, que poucas pessoas às vezes conhecem. Então, tentem conhecer melhor os artistas da sua cidade, prestigiar e incentivar os artistas da sua cidade. Que legal, é isso aí, eu também concordo, e assina embaixo. Gente, Fábio, foi um prazer mais uma vez estar contigo Igualmente, igualmente. aqui e espero aí que muitas coisas boas aconteçam aí para o teu grupo, para vocês, né? E que Que continue assim aí seja. sempre espalhar, né, essa arte aqui por Novo Hamburgo, né, e para nossa cidade e pelo esse mundão afora, né? Então, eu agradeço a tua participação, agradeço as pessoas que estão aqui e nesse momento, né, que ficaram até aqui assistindo na Vale TV. E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Tchau.